vamos falar sobre o inferno, muitas pessoas têm ideia equivocada sobre céu e inferno, sobre a condenação eterna. E quando falo de muitas pessoas, não estou especificando se estão dentro ou fora da igreja de Jesus. Mas baseado na Bíblia, a fantástica palavra de Deus, sabemos que as punições do inferno serão diferentes para cada um. Lá em Lucas capítulo 20 nós podemos ver isso, né? Aqui Jesus critica os fariseus por sua hipocrisia e injustiça, dizendo que sua justiça era só externa e que buscavam reconhecimento humano e que receberiam uma punição muito mais severa no inferno. Ou seja, suas obras os condenariam a um julgamento mais rigoroso do que aos outros indivíduos. Jesus também disse que aqueles que conhecem a vontade de Deus e não a praticam serão muito mais punidos do que aqueles que não a conhecem. Na Bíblia, a fantástica palavra de Deus, aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. E aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará menos açoites do que aquele outro. Jesus disse que aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O sofrimento no inferno varia de pessoa para pessoa. Apesar de que qualquer sofrimento lá é terrível, qualquer sofrimento lá é sobre-humano, né? Cada um sofrerá eternamente a ira de Deus, caso não tenha aceitado a graça salvadora de Jesus Cristo. Nós vemos isso em Apocalipse, né? Lá no final de Apocalipse, o lago de fogo e enxofre ainda não foram inaugurados, tá? De acordo com as palavras de Jesus, foi preparado somente para o diabo e os seus anjos. Lá em Apocalipse, os primeiros habitantes do inferno serão a besta, o anticristo e o falso profeta. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre. E isso deixa o diabo furioso, tá? Porque a equipe dele vai ser lançada viva nesse lugar. E só então depois o diabo, né? Depois de 1000 anos, que o diabo também será lançado nesse lugar. O diabo, o sedutor das nações, será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. E lá se encontrará com seus amigos. E não estou falando somente da besta e do falso profeta, tá? E serão todos ali, atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, pela eternidade. Bom, depois o inferno e a morte serem lançados dentro do lago, as almas daqueles que morrerem sem Cristo Jesus ficarão também em um local de tormento, né? Temporário, antes de serem lançadas definitivamente no inferno, ao lago de fogo e enxofre. Os salvos ficam temporariamente com Jesus antes da ressurreição nas bodas, no casamento com Jesus. Depois desse casamento, aí sim haverá ressurreição e iremos para o paraíso. Mas como o apóstolo Paulo disse, o último inimigo a ser destruído será a morte. Depois da morte ser lançada no lago de fogo, tudo durará para sempre. Não teremos morte mais, que bom, né? Não haverá mais morte. Por fim, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo com o diabo e os seus anjos. O diabo não é rei do inferno e não será o rei no lago de fogo e enxofre. Ele será torturado definitivamente pela sua desobediência, pela sua rebeldia, por ter sido rebelde e ter levado um monte de anjos junto com ele e um monte de seres humanos também. Mas outro fato importante sobre o inferno é que ele terá duração eterna,
Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 25. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Jesus faz uma comparação direta entre a recompensa dos justos e a punição dos ímpios. A palavra eterno é usada tanto para descrever a duração da vida dos justos quanto a do castigo dos ímpios. Eternamente. Em Apocalipse, capítulo 14, em Tessalonicenses, nós temos tantas passagens bíblicas, né? Mas nessas duas passagens bíblicas específicas, diz que a fumaça do tormento deles vai subir para todo sempre, e não haverá descanso, nem de dia e nem de noite. E se isso parece muito absurdo e até injusto dizer que vai ser eternamente, o motivo para essa punição tão grande, tão eterna ao longo dos séculos, é porque quando cometemos um pecado, aliás, se cometemos um pecado já somos dignos de inferno, né? Mas cometendo um pecado contra a santidade infinita, a santidade eterna de Deus, aí já somos dignos de ser castigados eternamente. O rei Davi, por exemplo, quando pecou contra o povo, seus súditos, contra Urias e contra Batseba, ele pecou contra Deus. Deus é infinitamente digno de ser honrado, mas quando pecamos por uma pessoa, estamos desonrando a Deus também, porque cada pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Desonrando infinitamente, e isso é gravíssimo, infinitamente ultrajante, e merece infinitamente ser castigado. Logo, o pecado deve ser infinitamente punido. Devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita, pois um dia ela irá se fechar. E existem vários caminhos em que estão levando a maioria para o inferno. Porta larga. Porta larga vai para o inferno. Porta larga, a maioria acha que por isso eu não posso me desviar do caminho. Você não pode se desviar do caminho. Precisamos insistir. A tentação vem, a provação vem. Eu conheço pessoas que estão passando por provação, estão passando por muita tentação e dificuldades, mas elas estão ali firmes. E especificamente duas pessoas, uma que diz que ela sente dor, ela sente dificuldade, ela sente o problema, a dor nos ossos, mas ela diz que o Senhor está com ela. E uma outra pessoa também que está passando por muitos problemas gravíssimos de saúde, e ela diz, eu preciso suportar o processo. Não queremos ir para o lago de fogo e enxofre, junto com a morte, junto com o inferno, junto com a besta, junto com o anticristo, junto com Satanás, junto com todo esse povo, junto com os demônios. Queremos ir para o céu, passar a eternidade com Jesus, aquele que nos amou antes da fundação do mundo. A maioria acha que por boas ações ou boas obras serão salvos. Efésios diz que as obras não salvam. Outra coisa é que os que somente conhecem Jesus com a mente, nunca receberam realmente a Jesus no seu coração, estão na porta larga. Jesus tem que estar em nosso coração e precisamos carregar a cruz que ele carregou. O caminho estreito que leva a vida ao céu é difícil e impopular. É mais fácil agradar ao mundo. A maioria das pessoas prefere o caminho mais fácil, mas o resultado é a sua perdição eterna. E esse caminho muitos dos crentes também não entendem. Não entendem como funciona a salvação do inferno. A salvação é um dom gratuito de Deus, não algo que podemos alcançar por nossos próprios méritos ou esforços. É reconhecer a própria pecaminosidade, a necessidade de um Salvador. Precisamos do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro ou outra intermediadora entre Deus e os homens. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. A fé em Cristo envolve confiar completamente em sua obra redentora na cruz, onde ele levou sobre si nossos pecados e suportou a ira de Deus em nosso lugar. Somos justificados pela fé, mas por causa da justiça de Cristo, não somos justos por nós mesmos, mas somos vistos através da perfeição de Jesus. Ou seja, nenhuma condenação há por aqueles que estão em Jesus Cristo. Deus nos olha através de Jesus. Aí sim podemos praticar as boas obras. Cristo é a nossa aliança, aliança de graça. Precisamos ser santos como ele foi. O pecado revela quem nós somos, mas a redenção e a transformação vem pela graça em Jesus.
Salvar não é lutar para cumprir a lei, mas a graça de Deus que nos capacita a obedecer à lei de Deus. Salvação não é algo que você conquiste ou mereça, mas é uma graça que você recebe de graça para escapar da condenação do inferno. É inteiramente obra de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso, precisamos reconhecer nossa pecaminosidade e nos arrependermos e confiarmos em Jesus. Somente por Jesus somos justificados. Por isso, precisamos nos manter firmes de fé, pois Deus é fiel para completar em nós a obra de Deus. Entre no canal, se inscreva no canal, compartilhe no canal, para que o nosso canal possa crescer e nós possamos nos sentir incentivados a continuar. Obrigado por vir até o final conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.